Muito bom dia para você que me ouve. Nesta hora, pastor Moisés Duarte, esse que vos fala, Ministério Mensagem de Vida, mercê de Deus, chegando até você mais uma vez, para juntos refletirmos na inerrante Palavra de Deus e hoje no seguinte tema: Deus se alegra em nos receber em oração. Há um texto bíblico no Novo Testamento que diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto é um texto muito rico porque nos fala da disposição que Jesus tinha para orar. E esse momento de oração de Jesus é logo após a primeira multiplicação dos pães. Ele despede a multidão e orienta os discípulos para irem para o outro lado do mar de Tiberíades, e ele, Jesus Cristo, foi orar. Aquele foi um dia cansativo. Jesus vem de Betsaida, ministrando a palavra para uma multidão, faz os discípulos se envolverem na alimentação de cerca de 15 mil pessoas, e depois daquele dia cansativo, ao invés de descansar, Jesus Cristo foi orar. Talvez por ter sido um dia exaustivo, ele orou apenas 7 horas. Esta é a primeira grande lição que esse texto nos mostra: a alegria de Jesus Cristo na comunhão com o Pai por meio da oração. Oração é um privilégio, nem sempre a gente se dá conta disso. Quanto esforço por parte de pessoas para ter 5 minutos de audiência com o prefeito, ou com o governador, ou mesmo com outra pessoa em destaque. E quanta displicência de nossa parte em não ficar pelo menos 5 minutos a sós em oração com Deus. Veja bem, não existe momento mais precioso do que um momento a sós com Deus. Deus se alegra em nos receber em oração. É um privilégio que a gente nem sempre se dá conta. Às vezes falamos: eu vou separar um tempo para Deus. Deus não pede que separemos tempo nenhum para Ele. Por quê? Porque a gente só pode dar o que tem. E tempo é algo que a gente não tem. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer no próximo minuto ou no próximo dia. É verdade que nós vivemos prometendo tempo uns aos outros. Logo mais, amanhã de manhã, logo mais à noite, irei tal hora. Na verdade, estamos prometendo que não temos tempo. Deus é quem nos concede tempo e nos concede para que priorizemos um tempo a sós com Ele. Jesus Cristo nos diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não somos nós que separamos tempo para Deus, mas é Ele que concede tempo para nós. Por exemplo, esse momento agora em que eu estou falando e você está me ouvindo, é um tempo que Deus está nos dando. Veja bem, Jesus sabia que todo o tempo que o Pai concede é para a comunhão com Ele. O texto começa nos mostrando um desafio. Use bem o tempo que Deus está te concedendo para andar com Ele. O apóstolo Paulo diz: remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo. Jesus Cristo ficou 7 horas em oração. E se ficarmos 7 minutos pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada em oração, quem sabe? Redobre sua atenção. A Bíblia diz que o mar estava encapelado, era de madrugada, e os discípulos estavam apavorados. Mas naquele mar não era comum ter tempestades. Havia uma lição espiritual para os discípulos e para nós também. Jesus olha e não vê obstáculos, tanto que ele vem andando sobre as ondas encapeladas. E aqui tem mais uma lição: o desafio de se andar sobre as ondas que se levantam contra nós.
O mar encapelado não é obstáculo para Jesus Cristo. Existem pelo menos duas lições aqui para o seu coração e para o meu também. Não há nada que impeça o avanço de Jesus Cristo em direção a mim e a você. Nada. Não importa o que o diabo tenta fazer na tentativa de impedir Jesus chegar até nós. Nada se opõe a Jesus Cristo. Ele nos diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E também através do profeta Isaías, Deus nos fala, agindo eu, quem impedirá? Jesus Cristo andou sobre o mar encapelado, sem problema, porque Ele é Deus. A segunda lição é que andar sobre as águas está diretamente ligada à nossa comunhão com Deus. Jesus saiu da comunhão na oração com o Pai e enfrenta um obstáculo e desconsidera o obstáculo. A nossa capacidade de reagir diante dos infortúnios que surgem em nossa vida é proporcional à nossa vida de comunhão e oração com Deus. Porque quanto mais comunhão com Deus, mais possibilidade de vitória sobre as situações adversas. Não despreze a oração, não despreze a comunhão com Deus, porque Deus nos faz transpor obstáculos. O problema é que, dependendo do tamanho do problema, pensamos que Deus não nos salvará. Quanto mais comunhão com Deus, mais consciência temos que não existe obstáculo intransponível para Ele. Quanto mais comunhão com Deus através da oração, mais consciência das possibilidades da graça de Deus em nossa vida teremos. Ore junto comigo. Senhor, ajude-me. Ajude-me a me esforçar para separar pela manhã, à tarde e à noite alguns minutos que o Senhor mesmo me concede para ficar em oração contigo, porque oração é alimento. A oração me deixa ligado contigo. E eu aprendi que de joelhos no chão nem o diabo consegue dar rasteira. Ajude-me, Senhor. Obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Receba o abraço fraterno do pastor Moisés Duarte. Se você desejar, pode compartilhar essa reflexão nos contatos que você tem no seu WhatsApp. E nunca se esqueça, Deus se alegra em nos receber em oração. E aí as dificuldades não conseguem nos abalar, porque a nossa comunhão com Deus nos aponta para a perspectiva da vitória que há em Cristo Jesus. A nossa comunhão com Deus é que inspira a nossa caminhada aqui nesse mundo. Quanto menos comunhão, mais pedregoso se torna a caminhada, mais difícil se torna. Quanto mais comunhão com Deus, mais paz diante dos obstáculos teremos. Jesus Cristo nos adverte, não despreze a oração, quando nos fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não despreze a comunhão com Deus em oração. E Jesus Cristo nos ensina que na comunhão com Deus, qualquer circunstância é superada. Deus te faça feliz. Tenha um bom dia. Shalom Adonai. Quem tem Jesus Cristo tem tudo.